Neste vídeo nós vamos tratar a respeito de negação de proposições. Assunto importante, hein? Não deixa passar. A gente se fala daqui a pouquinho depois da vinheta. Bom dia, pequeno Jedi. Eu sou o professor Márcio Santos e a gente vai continuar aqui nosso assunto a respeito de lógica proposicional. Hoje falando sobre negação de proposições. Assunto importantíssimo. Sem mais delongas, vem comigo aqui para a tela. Nós já vimos algumas estruturas, de proposições, que a gente apelida de P e Q. Vimos conectivos, que simbolizam nosso E. Vimos também disjuntivos, que simbolizam o nosso OU. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre negação. Sempre que a gente for negar uma proposição, significa que a gente está falando que ela é ao contrário daquilo que está exposto. Por exemplo, se eu falo assim, Maria é bonita. Para negar essa proposição, eu preciso só falar que Maria não é bonita. Só que na lógica proposicional existem algumas regras e a gente vai analisar essas regras aqui na prática. Primeiro, o símbolo da negação pode ser um tio ou uma cantoneira, tá? Qualquer um dos dois simbolizam o nosso não ou negação. Eu tenho a possibilidade de colocar algumas proposições negadas ou não. Então vamos ver bem. P e Q. Aqui a gente sabe que nativamente toda proposição ela é verdadeira. Mas digamos que eu tenha aqui, precedendo um P, um sinal de negação. O que isso significa? Significa que se essa proposição nasceu como verdadeira, a negação automaticamente a transformou em falsa. Eu só vou inverter o sentido lógico daquela proposição. Logo, se eu pegar aqui não P e Q, o meu resultado lógico é falso e verdadeiro. E sabemos que para que o resultado lógico final seja verdadeiro, é necessário que todas as proposições envolvidas sejam também verdadeiras. Como eu tenho uma falsa aqui no meio, automaticamente meu resultado final é falso, porque eu estou usando um conectivo do tipo E. Vamos analisar se fosse com um OU. Não P ou Q. P e Q nativamente verdadeiros. Negação transforma aquela proposição em falsa. Então eu tenho aqui falso ou verdadeiro. Sabemos que para o disjuntivo ou, eu preciso que pelo menos uma das proposições envolvidas seja verdadeira. Como aqui eu tenho uma verdadeira e a outra falsa, então atingi o requisito necessário, já tenho uma verdadeira. Então falso ou verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Simples, não é? Existe, porém, a possibilidade da gente fazer o seguinte: eu negar um conjunto inteiro. Por exemplo, P e Q. Observe que eu coloquei parênteses. Então, aquelas duas proposições, elas vão trabalhar sempre em par, juntinhas. Se eu colocar uma negação aqui do lado de fora, significa que eu estou aplicando aquela negação a todos os elementos que estão dentro dos parênteses. É como se fosse lá na matemática. Lembra a regra da distributiva? Vou te lembrar aqui. Se eu faço isso, 2 vezes 4 mais 3. Eu posso fazer a regrinha da distributiva. Alguns professores chamam de regra do chuveirinho, Onde eu posso pegar o 2 aqui, que multiplica 4, pegar o 2, que multiplica 3, e aí fica 8 mais 6, Resultado final aqui,
14. É claro que eu também posso simplesmente fazer desta maneira. 4 mais 3, 7. 2 vezes 7 também daria o nosso 14. Mas a regrinha da distributiva ela é bem aplicável aqui. Vamos lá então. Não P e Q. Vamos aplicar a regrinha da distributiva, tá? Eu vou inverter todos os elementos aqui. Então, isso que era verdadeiro, vou até deixar um Vzinho aqui embaixo, para ficar fácil da gente identificar, tá? Isso era verdadeiro, isso era verdadeiro. Quando eu neguei algo verdadeiro, eu transformei isso em falso e transformei o meu Q também em falso. Só que tem um detalhe. Na hora que eu nego, eu faço a negação também do meu elemento que está conectando as duas proposições. E a gente viu na aula passada a respeito de disjuntivo que o disjuntivo ele é totalmente ao contrário de um conectivo. Lembra? No conectivo eu tinha uma possibilidade de verdadeira e todas as demais possibilidades falsas. E o disjuntivo era o contrário. Eu tinha todas as possibilidades de verdadeira e uma possibilidade como falsa. Então ele é totalmente o inverso. Logo, se eu estou negando o meu E, eu vou procurar um elemento inverso a ele. Quem que é o inverso? É o meu OU. Logo, o não P e Q significa falso ou falso. E a gente sabe que falso ou falso, resultado lógico, falso. Ok? Parece um pouco complexo, mas minha recomendação, faça alguns exercícios a respeito do tema, tá? Inclusive, se você achar interessante, escreve aqui nos comentários, fala assim, professor, me passa uma lista de exercícios. Eu deixarei um PDF, daí vou postar um PDF aqui para vocês, com alguns exercícios para que vocês treinem um pouco, né? É só escrever aqui no comentário que eu posto esse PDF para vocês, tá bom? Inclusive essas telas, se vocês acharem interessante, também posso unificá-las todas no PDF e disponibilizar o link para que sejam utilizadas como base de estudos. Combinado? Vamos fazer mais um testezinho? Só para não perder o treino aqui, vamos fazer o inverso agora. Eu vou fazer uma proposição P ou Q. Aqui era P e Q, tá? Aqui eu estou com P ou Q. E vou negar esta proposição. Vamos ver o resultado final? Isso que era verdadeiro tornou-se falso. Isso que era verdadeiro tornou-se falso. Fiz a negação do meu OU, tornando ele um E, certo? Falso e falso. Resultado falso. Professor, mas deu igual. Fica tranquilo. O que importa é que você consiga analisar cada situação e conseguir chegar a um resultado lógico. Se a gente fosse converter isso daqui para uma frase, seria algo equivalente ao seguinte, ó. Regra para entrar na faculdade: passar no vestibular passar no vestibular ou tirar boa nota no Enem, certo? Na hora que eu nego, eu estou falando que a pessoa não passou no vestibular e não tirou boa nota no Enem. Falso e falso. Resultado falso, certo? Então observe que a negação, quando transcrita através de notação, tem o mesmo efeito que uma análise numa frase, tá? Bom, para não ficar muito conteúdo, né, não se estender muito aqui neste assunto, senão vai acabar te dando uma overdose de conceitos, vou parando este vídeo por aqui. Caso você queira, repito, caso você queira treinar um pouco, pede aqui nos comentários que eu posto um PDF com alguns exercícios. Combinado? Por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre um subtema dentro deste mesmo assunto. Iniciaremos aí um tema novo chamado condicional
e depois bicondicional. Aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado. Te vejo lá. Grande abraço. Tchau, tchau.